Olá! A forma como a gente pensa sobre tempo, sobre trabalho e até sobre quem somos parece a coisa mais natural do mundo, né? Mas, e se eu te dissesse que essa mentalidade é, na verdade, bem recente na história humana e, de certa forma, até um pouco estranha? Vamos mergulhar em como a ascensão dos mercados acabou transformando a nossa psicologia de um jeito fundamental. Para começar, vamos pegar uma frase que todo mundo conhece de cor: tempo é dinheiro. A gente fala isso sem nem pensar. Mas de onde isso veio? Por que a gente passou a enxergar o tempo como um recurso? Uma coisa que pode ser gasta, economizada ou até desperdiçada. A resposta para isso nos leva a uma mudança psicológica gigantesca. Hoje a gente vai explorar 5 grandes transformações que moldaram essa mentalidade de mercado moderno. Primeiro, a nossa relação com o tempo. Depois, a nossa ética de trabalho. Nossa capacidade de ser paciente. A própria estrutura da nossa personalidade. E, por fim, porque somos tão apegados às nossas coisas. Ok, vamos lá. Nossa primeira parada é a nossa obsessão com o relógio. Como é que a gente saiu de uma vida guiada pelo sol e pelas estações para uma vida totalmente ditada por minutos e segundos? Bom, tudo começou lá no século XIII. Aos poucos, os relógios mecânicos foram se espalhando pela Europa. Primeiro nas catedrais, depois nas praças, sincronizando o trabalho e o comércio. Chegou em 1750 e os relógios de bolso já eram comuns. O tempo, que antes era só um fluxo, foi se transformando numa mercadoria, uma sequência de unidades iguaizinhas que podiam ser contadas e, claro, vendidas. E o mais fascinante é ver como esse relógio interno funciona até hoje. Estudos mostram que em sociedades mais individualistas, onde a mentalidade de mercado é mais forte, as pessoas literalmente andam mais rápido. O ritmo de vida em Nova York, por exemplo, é muito mais acelerado do que em Jacarta. Dá pra ver a diferença, né? Essa nova forma de ver o tempo acabou criando uma divisão enorme no mundo. De um lado, essa visão ocidental, que o Ben Franklin resumiu perfeitamente. Do outro, culturas como a dos agricultores Kabila, na Argélia, onde ter pressa não é uma qualidade, é um defeito moral. Para eles, o relógio era visto como o moinho do diabo. Olha que diferença. Então, beleza. Se tempo virou dinheiro, as pessoas começaram a fazer o quê? A trabalhar mais. Mas a grande questão é: por quê? O que foi que motivou essa tal de revolução industriosa? E os registros históricos não deixam dúvida. A jornada de trabalho em Londres aumentou em impressionantes 40%. As pessoas abriram mão de feriados, esticaram o dia de trabalho, coisa de 1.000 horas a mais por ano. A pergunta que não quer calar é: para que tanto esforço? A motivação não era só para sobreviver, não. As pessoas estavam trabalhando mais para comprar mais. Surgiu uma onda de novos bens de consumo, de chá e açúcar até os famosos relógios de bolso. E ter essas coisas se tornou um jeito de mostrar status, de mostrar quem se era, no mundo que estava ficando cada vez mais anônimo. E olha que curioso, essa nova ética de trabalho tem raízes muito profundas. Pesquisas mostram que regiões que tiveram uma presença forte de mosteiros cistercienses na Idade Média, e esses eram monges que valorizavam muito o trabalho manual, hoje têm uma produtividade econômica maior. É como se a cultura do trabalho duro tivesse ficado ali por séculos, mesmo depois que os mosteiros sumiram. Vamos em frente. Esse novo mundo econômico também passou a exigir um novo tipo de disciplina, uma bem específica: a paciência. Um experimento bem simples com os caçadores-coletores de Baiaca, lá na Bacia do Congo, mostra bem como os mercados meio que treinam a nossa paciência. A eles foi oferecida uma escolha bem direta: uma recompensa pequena agora ou uma recompensa bem maior no dia seguinte. E o resultado é impressionante. Os Baiaca, que já moravam numa cidade com mercado, foram 3 vezes mais propensos a esperar pela recompensa maior. A vida no mercado, sabe, com o salário, com o comércio, ela exige essa habilidade de adiar a gratificação, de esperar por um retorno futuro. E isso é um reflexo perfeito de uma tendência histórica gigantesca. A queda constante das taxas de juros na Europa, ao longo de quase 1.000 anos, mostra exatamente isso: uma paciência coletiva cada vez maior. Uma disposição crescente de investir e esperar pelo futuro, em vez de consumir tudo na hora. E, ao mesmo tempo, olha o que aconteceu. As taxas de homicídio despencaram. Isso sugere que as pessoas estavam ganhando mais autocontrole emocional. Afinal, no mundo cheio de estranhos, ter fama de pavio curto e violento não era nada bom para os negócios. Era muito melhor ser visto como alguém razoável e confiável.
Essa mudança toda não alterou só os nossos hábitos, não. Ela pode ter reestruturado a própria natureza da nossa personalidade de um jeito fundamental. A psicologia moderna adora usar o modelo dos 5 grandes para definir a personalidade de alguém. Só tem um pequeno detalhe. Esse modelo foi todo desenvolvido em sociedades que a gente chama de Weird, que é uma sigla em inglês para ocidentais, educadas, industrializadas, ricas e democráticas. E por muito tempo todo mundo achou que ele valia para todo ser humano. Mas não vale. Quando foram pesquisar o povo Tsimane da Bolívia, que vive numa sociedade de pequena escala, os psicólogos encontraram só 2 dimensões principais de personalidade. Basicamente, se a pessoa é boa com os outros e se é trabalhadora. Isso mostra que o nosso modelo de 5 partes, na verdade, não é universal. Então, aqui está o ponto-chave. Em sociedades como a dos Tsimane, quase todo mundo faz a mesma coisa. São generalistas. A personalidade se organiza em torno do que importa para todo mundo ali. Mas, quando as cidades crescem e criam um monte de profissões diferentes, as pessoas podem se especializar. Essa diversidade de nichos sociais é que permite que uma personalidade mais complexa, com várias dimensões como a dos 5 grandes, possa finalmente aparecer. E para fechar, vamos ver como essa vida de mercado mudou até nossa relação com as coisas que a gente possui. Para a gente entender isso, vamos ver um experimento bem simples feito com os caçadores-coletores Hadza. As pessoas ganhavam um isqueiro e logo depois tinham a chance de trocar por outro, idêntico, só que de cor diferente. Parece uma decisão boba, mas ela revela muita coisa. Em sociedades como a nossa, as pessoas se apegam muito às suas coisas. A maioria se recusaria a trocar o isqueiro. É um fenômeno que a psicologia chama de efeito dotação. O simples fato de algo ser meu faz com que ele pareça mais valioso. E entre os Hadza? O resultado dependeu totalmente do contato com o mercado. Aqueles com pouco contato foram super racionais. Metade trocou, metade não. Mas os Hadza que já tinham mais contato com mercados e turistas, esses mostraram um forte efeito dotação. Se apegaram ao isqueiro original, iguaizinhos às pessoas em sociedades de mercado. Tudo isso mostra que essa tal de mentalidade de mercado, que é obcecada pelo tempo, focada no trabalho, paciente e que tem uma personalidade complexa, é, na verdade, uma calibração psicológica. Um kit de ferramentas que a gente desenvolveu para viver nesse tipo de mundo. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Se a nossa psicologia foi tão moldada pelos mercados do passado, como será que ela está sendo remodelada por esse nosso novo mundo digital?